Tudo em Ordem. Tudo em Ordem. TRT-FM IOB, trazendo o que é direito para você. Olá, para você que está acompanhando a programação da TRT-FM, eu sou Karine Arruda e começa agora mais uma edição do Tudo em Ordem. O convidado de hoje é Hélio Ramos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso. Hélio, seja muito bem-vindo aqui ao Tudo em Ordem. Bom dia a todos os ouvintes. Agora a gente não pode falar nem ouvintes, é multiplataforma, né? Bom dia a você, Karine. Mais uma vez, nós estamos aqui para trazer informação, conversar sobre o direito. E é um prazer, a gente se coloca sempre à disposição por esse grande trabalho que o Tribunal Regional de Trabalho, redundância, né? Faz em levar a informação e levar a cultura. Combinado, então vamos começar o nosso bate-papo. O tema de hoje é Proclamação da República. Para a gente entender o que é a data que está por vir, explica para a gente primeiro, doutor, o que é uma república? A república é uma forma de governo. Certo. Né? Nós podemos ter um tipo de governo e a forma de governo seria república ou monarquia, por exemplo. E o Brasil já foi uma monarquia imperial, no período do Brasil já enquanto nação, né, com Dom Pedro I e Dom Pedro II, quando nós nos separamos de Portugal. Então, a república ela vem do latim res publius, né, ou seja, coisa pública, coisa de todos nós, diferentemente da monarquia, onde o rei, o imperador, ele é o senhor, né? E na república não. Quem é o senhor? É o cidadão. Então, basicamente, a diferença é na forma de governo e nesse tratamento que o Estado dá ao seu cidadão. E basicamente, doutor, como que ela funciona, diríamos assim? Ou funcionou naquela época mais anterior? Nós tivemos aqui, como diz eu fiz até uma colinha aqui, porque essas coisas a gente não lembra, mas assim, nós tivemos a Primeira República, que é de 1889 a 1930, aí nós tivemos o governo provisório constitucionalista de Getúlio Vargas, de 30 a 37, Getúlio vai dar um golpe, né? Lembrando que também a proclamação da República é um golpe, Getúlio dá um golpe e fica de 37 a 45, quando ele é forçado a sair, devolve para os brasileiros, inclusive a possibilidade de voto, de eleições e tal. E a Quarta República, que é de 45 a 64, por que de 45 a 64? E não obstante algumas pessoas dizerem que em 1964 não houve um golpe militar, houve historicamente sim um golpe militar. Por quê? Porque o golpe é considerado, do ponto de vista científico, quando há uma tomada de poder via força. E foi o que aconteceu, tanto em 1889, na proclamação da República, tanto no Getúlio Vargas, em 37, como também em 64, no golpe militar, no dia 31 de março de 64, que alguns dizem que foi 1º de abril. Mas como 1º de abril da mentira, jogaram por um dia antes. E aí depois nós temos, em 1985, a nova República, que é a nossa atual República. Então, assim, que tipos de república que nós temos? Nós podemos ter uma república presidencialista, semipresidencialista e parlamentarista. A nossa brasileira é uma república presidencialista. A República Argentina é presidencialista. A semipresidencialista é quando você tem a divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. Na República Presidencialista, que é a do Brasil, o presidente da República, além de ser o chefe de Estado, ele também é o chefe de governo. Qual que é a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo? O chefe de Estado, ele é a representação do próprio país. Ou seja, ele personifica na figura de um cidadão, cidadã, né, o Estado. Já o chefe de governo é aquele que tem a responsabilidade de gerir, de tocar a coisa pública, a república, né? Ou seja, por exemplo, nós estamos aqui num órgão público, é um órgão do Poder Judiciário, né? Que a República, desde a sua proclamação em 1891, estabelece que são órgãos da República, Judiciário, Executivo e Legislativo.
e vem se repetindo em todas as constituições brasileiras que nós tivemos, tanto outorgadas como promulgadas. Qual que é a diferença? A outorgada, ela é de uma canetada. A promulgada, ela é discutida, votada, e aí ela é promulgada de uma forma mais democrática, né? Então, assim, a república é, aí, na minha humilde opinião, uma forma de governo mais voltado para o cidadão, né? Não há essa diferenciação entre o rei e a plebe. Perfeito, doutor. E aí, aproveitando que a gente falou da questão da proclamação, conta um pouquinho para nós o que foi esse evento da Proclamação da República. A Proclamação da República, ela envolve, primeiro, fatores contextuais históricos, né, que você não tem como dissociar do movimento que culminou na Declaração da República Brasileira. Aliás, a República dos Estados Unidos do Brasil, que foi o primeiro nome do Brasil. E aí, enquanto país republicano. Então, assim, como que era? Nós tínhamos um período imperial. O imperador Dom Pedro II era um cara que estudou muito, era muito voltado ao desenvolvimento, à ciência, à educação, à poesia, à biologia, né? E ele incentivou muito isso no país. E, por ser um estudioso, ele não aceitava a exploração do homem pelo homem no regime de escravidão. Então, se existia todo o movimento nos republicanos de abolição da escravatura, aí vem a princesa Isabel, né? E ela, declaração, Lei Áurea, acabou com a escravidão no Brasil. Quem foi prejudicado? Interesses econômicos dos fazendeiros de café, principalmente, que era uma elite financeira que tinha uma ligação com a República, aliás, com a monarquia. Outro setor que ficou prejudicado foi a igreja, né? Porque a própria questão de Dom Pedro II ser um cara voltado para a ciência acaba te afastando dessas coisas mais, vamos dizer assim, esotéricas, né? E aí, e o próprio Dom Pedro II tinha também uma proximidade com uma galerinha que não era muito voltada para a igreja, que era os maçons, que inclusive tem uma ata, aí não me lembro o nome do documento do Papa lá, que católico era proibido de ser maçom e vice-versa, né? E aí vem essa história de que maçonaria é coisa disso e daquilo e tal, contra a Igreja Católica. Ou seja, eram interesses de perda de poder. A República, ela afasta a Igreja do Estado. Por isso a gente diz que o Estado é laico. Por quê? Porque ele não tem religião. Então, se ele não tem religião, ele é a favor do pluralismo religioso. Ou seja, você pode professar a fé que você quiser, né? E o Dom Pedro II acreditava nisso, e a Igreja Católica não. Então, assim, são vários setores. Um outro setor que estava incomodado era o dos militares. Os militares tinham ganhado a Guerra do Paraguai, né? A Tríplice Aliança lá e tal, e aquela guerra foi muito sangrenta, e foi graças aos militares brasileiros que vencemos a guerra contra o Paraguai, que era uma potência que estava se destacando na América do Sul. E aí você tem, eles voltam da guerra como heróis, mas salário baixo. Os militares de nenhuma patente podiam fazer manifestação política, né, de nenhuma patente, né? E aí isso gera uma insatisfação, né? Mas veja-se que a insatisfação era contra a situação e não contra a monarquia ou o império, ou ainda contra o imperador. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele era monarquista e era amigo pessoal do imperador Dom Pedro II, né? Então, esse é o processo, assim, bem rapidamente, que vai fazer com que algumas pessoas que defendiam essa ideia da República fossem arquitetar um golpe. Por quê? Porque a população brasileira, o povão, era monárquico. Eram a favor da monarquia. Quem era contra a monarquia era justamente aqueles grupos de elite que vinham perdendo poder. Igreja, produtores de café, os militares prestigiados, e aí por aí vai, né? Então, a Revolução Industrial traz uma nova cara para os centros urbanos. 80% da população brasileira morava no campo. Quando você começa a ter produção, comércio, serviços nas cidades, crescer os polos urbanos, né? Então,
E aí tem algumas historinhas aí também em relação a isso, algumas coisas pitorescas que os historiadores contam, que é aquela coisa de, pode-se dizer, né? Seria uma fofoca republicana. Ai, que maravilha. Você gostou? Eu gostei desse termo. Pois é, a fofoca republicana, Karine, era assim, dizem que o Deodoro, o Marechal Deodoro, ele, como monarquista e amigo de Dom Pedro II, ele não queria destituir a monarquia, ele só queria destituir o gabinete gerencial, ou seja, o Visconde de Ouro Preto, que desprestigiava os militares. Quando, na manhã do dia 15 de novembro, os militares, todos enraivecidos, sob o comando dele, vão em direção ao palácio e prendem o Visconde de Ouro Preto, eles falam assim, ó, trocamos o gabinete, não a monarquia e nem a decretação da República. E ele estava muito doente, ele vai para casa descansar. Nisso, os republicanos, que tinham como principal pauta o abolicionismo, que a monarquia já tinha feito, e vendo que os militares iam estar nessa situação acreditando na monarquia, eles vão à casa do Marechal Deodoro, né? Alguns nomes muito famosos, né? Aqui, ó, o Major, eu anotei porque esse aqui a gente não lembra, o Major Solon Ribeiro, Quintino Bocaiúva, arquitetado por Benjamin Constant, por Rui Barbosa, que tinha virado republicano também, e na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o José do Patrocínio, eles redigem um documento de proclamação da República e leva para o Deodoro. Deodoro não quer assinar o documento. Só que aí eles inventam uma das primeiras fake news, ou seja, aquela mentira, mas nessa contada só para o Deodoro. Eles vêm e falam, ó, o imperador vai nomear o Gaspar da Silveira, do Rio Grande do Sul. E o Gaspar da Silveira era desafeto de Deodoro totalmente. Por quê? Dizem as más línguas historiadoras que o Gaspar da Silveira tinha, eu vou ser bem assim, chulo, pegado uma moça, né? Tinha tido um envolvimento amoroso isso. ali. Nós ouvimos falar assim, pô, professor, ele tá lá falando pegar, mas ele ficou. É um termo bom. Ele atual. ficou com a Maria Adelaide, que era uma pessoa que o Deodoro gostava. E ele tinha verdadeiro ódio do Gaspar da Silveira. Então, quando eles levam o documento para ele, falam, ó, o imperador vai nomear o Gaspar da Silveira, ele vem e fala assim, não, esse não, me dá aí que eu assino. E eles assinam. Né? O Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel, ele até tenta criar uma resistência. E a preocupação dos republicanos era tirar a família real do Brasil. Eles vão a Petrópolis, pegam a família real, eles falam assim, a família real foi embora. A família real não foi embora, foi expulsa. Foram lá, prenderam eles, botaram no navio 3 horas da manhã e despacharam para Portugal. Né? E o Dom Pedro II, preocupado que as massas populares, que eram monarquistas, se insurgissem contra o exército e fosse muita gente morresse, ele era um cara da paz, ele aceita pacificamente e vai embora. Então, assim, a República Brasileira ela nasce para ser um governo provisório. A própria declaração estabelece um governo provisório, que dentro de um período lá, eu não me lembro bem, mas tipo assim, 90, 120 dias, sei lá, tinha que ser feito um plebiscito para a população brasileira decidir se era monarquia ou se era república. O plebiscito foi feito. Veja que foi em 1889 essa decisão. O plebiscito foi feito em 23 de abril de 1993, mais de 100 anos depois. O plebiscito foi feito já sob a égide da Constituição Republicana de 1988, que é a nossa atual Constituição. Perfeito, doutor. E assim a gente vai chegando ao fim em mais uma edição do Tudo em Ordem. Eu agradeço pela presença do senhor aqui mais uma vez, pelos esclarecimentos e, é claro, essa fofoca quentinha do passado. Isso é Obrigado, muito bom. doutor Hélio. Prazer tê-lo aqui conosco novamente. Eu agradeço a oportunidade, né? Parabenizo mais uma vez o Tribunal Jornal do Trabalho pelo esse trabalho que desenvolve, né, essas ações em relação à defesa do cidadão, a defesa do trabalhador, né? E também por essa parceria com a Ordem dos Advogados de Mato Grosso, que a gente se coloca sempre à disposição para conversar sobre direito, história e para falar de cidadania como um todo. Muito obrigado, Karine, muito obrigado ao TRT. Tá aí, nós conversamos com Hélio Ramos, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso. Para você que não pôde acompanhar o bate-papo de hoje, não se preocupe, ele fica disponível no nosso site, na nossa rádio agência TRT, no portal trt23.jus.br.
Tudo em Ordem. É uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, e a TRT-FM, do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.